Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre Davi era baixinho. Eu quero mostrar dentro do texto bíblico que ele não era baixinho, ele era alto. Olha que coisa totalmente contraditória aquilo que normalmente a gente ouve. Mas eu quero rapidamente contar a história de Davi. A Bíblia diz que Deus escolheu Davi para ser rei e mandou Samuel ir até a casa de seu pai Jessé para ungí-lo como rei. E ali veio os 7 filhos de Jessé primeiramente e se apresentaram diante de Samuel, e o Senhor falou para Samuel que não tinha escolhido nenhum deles. Até que ele até que Samuel pergunta: tem mais algum filho? Acabaram os teus filhos? Ele falou: tem mais um. E aí isso está escrito no livro de 1 Samuel capítulo 16. Eu quero rapidamente deixar bem claro que eu estou usando 3 versões aqui da Bíblia. Eu vou ler a versão na Bíblia Revista e Corrigida, eu vou ler a versão na Bíblia Revista e Atualizada e vou ler esse mesmo texto na versão da NVI, que é a Nova Versão Internacional, para vocês verem a diferença, para a gente tentar entender se Davi era realmente baixinho. Vou começar com a Revista e Corrigida. 1 Samuel 16, versículo 11, diz assim, ó: Samuel perguntou para Jessé: acabaram os teus mancebos? E Jessé disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Então, Jessé diz: falta o menor. O problema está na palavra menor, né? E aí, olha o que diz outras versões. Vamos para a versão para a Revista e Atualizada. Diz assim, Samuel perguntando: acabaram os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço. E olha o que diz a versão da NVI 16:11 também de 1 Samuel. Perguntou Jessé: esses são todos os seus filhos? E Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Então aqui na revista corrigida diz menor, na revista atualizada diz moço, e aqui diz caçula na NVI. Então muda tudo. Menor não quer dizer de estatura. O grande problema é que as pessoas sempre colocaram a ideia de menor como no sentido de estatura, o mais baixinho. E a Bíblia não diz em lugar nenhum que ele era baixo. E nenhum versículo diz que ele era de pequena estatura. Olha o que diz também em 1 Samuel no capítulo 17, versículo 14. Nós temos o mesmo problema aqui, ó. Davi era o menor e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi era o menor, revista e corrigida. Olha o que diz na NVI. Eu já vou direto para a NVI. Na NVI diz assim no 14, ó: Davi era o caçula e os 3 mais velhos seguiram a Saul. Davi era o caçula. Então não quer dizer de estatura, quer dizer no sentido de ser o mais novo, o mais moço da casa, o caçula, ok? Então nós já resolve essa questão do tamanho aqui, não era baixinho, ele era o caçula, ok? Agora sobre a altura de Golias, né? Eu acho uma coisa, eu fazendo esse estudo aqui, eu prestei muita atenção, acabei relendo, e nenhum versículo diz que Golias era gigante. Olha que interessante, nenhum versículo diz que Golias era gigante. Mas fala da altura dele. Olha só, 1 Samuel 17, versículo de número 4. Diz aqui que saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Então nós temos aqui 6 côvados e 1 palmo, que dá exatamente 2,92 metros de altura. Realmente o homem era grande. Mas só uma curiosidade, eu não quero me ater muito no que eu vou dizer aqui, mas só para citar, na Septuaginta, que é a primeira versão das Escrituras, ou seja, a primeira tradução das Escrituras do original hebraico para o grego, isso cerca no 2º século antes de Cristo, lá diz 4 côvados e 1 palmo, isso dá cerca de 2,05 metros de altura, que é também grande, mas já muda alguma coisa. Mas vamos nos ater ao que as demais versões dizem: 6 metros, ou seja, 6 côvados e 1 palmo, que dá 2,92 metros de altura. Só estou citando apenas para uma curiosidade, se você quiser pesquisar mais a fundo, eu creio que vai ser interessante. Agora olha só, então Davi, ele era um rapaz, né? Não era uma criança. Outra coisa que eu quero frisar aqui, ele não era uma criança, que alguém coloca de Davi como um menininho, né? Como um adolescentezinho ali pequenininho, e não diz. Olha o que fala a Bíblia no capítulo 17, versículo de número 33, ó.
Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Então, a Bíblia deixa bem claro que Davi era um rapaz. Está aqui, eu acabei de ler. Quer dizer o quê? De acordo com os historiadores, os pesquisadores, Davi tinha cerca de seus 17, 18 anos de idade. Então não era nenhuma criancinha, já era um rapaz formado. Até porque ele cuidava das ovelhas de seu pai lá no pasto, né? Ficava ali cuidando dos animaizinhos. E quando Golias afronta o povo de Israel ali com o seu exército, diz o texto bíblico que Davi resolve enfrentar o filisteu. E ele vai até Saul para poder falar: não, pode deixar que eu vou para cima desse homem. E aí o que ocorre? Ele é questionado automaticamente por Saul. E aí ele fala um pouco da sua coragem. Ele fala que ele enfrentou um leão, ele fala que enfrentou um urso e os matou. Ele os matou para defender as suas ovelhas. Então Davi não era nenhum homem franzino. Para ele enfrentar um leão e um urso, dá para ver que era um rapaz de um grande porte, forte com toda certeza. E aí que está o detalhe, para a gente fechar aqui o nosso breve estudo. Saul manda Davi colocar a sua armadura. Imagine se Davi era um rapaz pequeno, certo? Automaticamente Saul deveria ter a sua mesma estatura para que ele pudesse experimentar a sua armadura. Vocês concordam? Imagine um homem de 2 metros de altura e um de 1,50 m. Ele ia colocar armadura que eram peças de ferro numa pessoa de menor estatura? Em hipótese alguma, pessoa nem vai sequer experimentar, porque pela lógica sabe que não vai servir. Então, só que no texto diz que Davi se vestiu com a armadura de Saul. E é exatamente nesse ponto que eu quero mostrar para vocês que Davi era um rapaz alto. Vamos ver, para a gente terminar? Olha, essa parte que Saul manda Davi colocar a armadura está em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 38 e 39. Davi colocou a roupa, não se encaixou, ele mesmo diz lá no texto que ele não usou porque ele não tem costume de usar armadura. Mas olha o que diz em 1 Samuel, no capítulo 9, referente a Saul. Eu vou ler o versículo 1 e o 2 para a gente encerrar. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul. Então o nome do pai de Saul era Quis. Diz aqui que Saul, moço e tão belo, e que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo. E olha só que interessante. E desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Ou seja, dos ombros para cima ele era mais alto que os demais do povo. Então Saul era um rapaz alto. Era um rapaz que se destacava nas suas alturas. Na versão aqui eu li aqui a revista atualizada. Na NVI, no capítulo 9, diz assim, ó: ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência e sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Olha o que diz a NVI. Diz que as pessoas ali mais altas em Israel batiam nos ombros de Saul. Isso prova que Saul era um rapaz bem alto. Olha que interessante. E Davi usou as suas armaduras. Então Davi não era pequenininho, porque não tem lógica uma pessoa pequenininha usar a roupa de uma pessoa grandona. Então está bem claro que Davi era um rapaz alto. Então não confunda o menor no sentido de estatura. Menor é o caçula, não no sentido de ser baixo, ok? Um abraço a todos, eu espero que esse breve vídeo possa tirar a dúvida e quem sabe a gente para de pregar, né? Que Davi, um menininho, baixinho, né? Eu já cheguei a ouvir os extremos, né? Absurdos, até de chamá-lo de anão, já cheguei a ouvir isso, mas enfim, aí já é exagerar também, né? Mas não era baixinho, ele era alto porque ele usou a armadura de Saul, que era um rapaz bem alto. E ele com certeza era um rapaz muito forte, devia ter seus 17 anos de acordo com os pesquisadores. E não há dúvida, independente da estatura de Golias ser extremada 2,90 ou 2 metros e pouco, era com certeza um homem muito forte, um homem muito alto, era maior do que Davi com toda certeza. E o importante de tudo é que Deus concedeu vitória de uma forma extraordinária para Davi, ok? Um abraço a todos.
Muito obrigado. Eu quero lhe pedir que você possa estar se inscrevendo no nosso canal e toda semana a gente está postando um vídeo novo, e você também possa estar nos ajudando na divulgação, compartilhando aí através das suas redes sociais, Facebook, Twitter, enfim. Um abraço a todos, Deus abençoe e até o próximo estudo. Tchau, tchau.